galera, voltamos com mais um Comentando Episódio. E galera, dessa vez nós vamos falar do episódio 17 de The Flash. O episódio em que ele volta no tempo para tentar ficar mais rápido, conversando lá com o doutor Wells, que na verdade era o Edward Towing, vocês entenderam. Então, sem mais enrolação, vamos ao comentário. Porém, primeiro, dá uma conferida aí no link da descrição, galera, porque tem vários comentários de outras séries e, claro, também de outros episódios de The Flash. E se você chegou agora no canal e não sabe muito bem o que está acontecendo, confira na descrição, porque tem todas as playlists aí dos quadros aqui do canal. O Gordo viu, pergunta pro Gordo, que voltou. Em breve teremos um vídeo de aviso. Então, sem mais enrolação aí, né? Vamos ao comentário. Canal do Gordo! Para começar, o episódio teve um retorno sensacional. Sério, eu curti demais esse episódio, tendo em vista que acabamos de ter um crossover entre Supergirl e The Flash, aonde não foi lá grandes coisas o crossover. Eu já falei no vídeo, no comentário do episódio, que provavelmente o episódio foi um pouco mais fraco devido à questão de um ser de uma emissora e o outro ser de outra emissora. Mas isso não vem muito ao caso. O problema é que até agora a gente não sabe como o Barry chegou lá em National City. E eu achei até que nesse episódio, ou no episódio passado, a gente teria uma introdução ali de como ele foi parar lá em Supergirl. Porém, eu tenho uma teoria sobre isso e em breve sai mais um vídeo de teoria. Porém, vamos à questão do episódio. A gente viu lá que o Barry estava estudando pra caramba, tentando arrumar uma forma de ficar mais rápido. Ele criando a fórmula de acessar a força da aceleração. E no caso, ele criar essa fórmula, ele só não sabia como aplicá-la. Aí veio a Kathleen com digamos assim, talvez não uma solução, mas um pouco de explicação, mostrando que tanto o Barry quanto o Edward Towing e o Zoom correm, basicamente as pernas se mexem na mesma velocidade. A diferença é que tanto o Zoom quanto o Edward, eles ficam com os pés um pouco menos no chão, impulsionando eles para frente. Então talvez isso ajude o Barry a pensar numa solução de como ficar mais rápido. E isso me faz lembrar da questão dos quadrinhos. Na versão dos 952 que eu comecei a ler recentemente, eu vi que o Barry, ele acabou de descobrir que tem os poderes e tal, e ele ainda tá meio assim, tentando descobrir como ser mais rápido também nos quadrinhos. Só que lá a diferença é que ele não tem o Dr. Harrison Wells. Pelo que parece, é alguém do Laboratório Mercury que está ajudando ele com a questão da força da aceleração. Porém, o que nos quadrinhos descobriu é que ele não consegue pensar tão rápido quanto o corpo dele corre. Então, nos quadrinhos, a estratégia seria fazer a força da aceleração chegar no cérebro dele, no pensamento dele. E no número 3, a revista número 3, ele consegue isso. Então, talvez a solução para ele ficar mais rápido seja ele começar a pensar mais rápido também, no caso da série. Eu não sei se eles vão aplicar muito bem essa teoria, mas ele vai jantar, ele está preocupado com a situação que está acontecendo em torno dele, porque ele está preocupado em questão de como vencer um Zoom, e isso ele está tentando ser mais rápido sem utilizar o V9. Então, aquilo tudo está sendo uma explosão na cabeça dele. Em contrapartida, a gente tem a Iris, que começou ali, entre aspas, a se interessar pelo chefe dela. Temos a Jessie, que sumiu e o Dr. Wells está atrás dela. Então, temos várias coisas que impactam ali na vida do Barry. Porém, em um jantar, o Wally acaba dando uma ideia, porque ele fala sobre um projeto que ele está estudando e ele está tendo que ler os diários de pessoas que têm alguma ligação com velocidade. E isso faz com que o Barry tenha a brilhante ideia: vou voltar no tempo e acabar lá descobrindo com o próprio Dr. Wells
como eu faço para ficar mais rápido? Ok, não só eu, como muitos de vocês comentaram que isso não iria ser uma boa ideia, que iria dar merda. Eu também achava isso, e o Dr. Wells também achava isso. Então acaba que o Barry começa ali a correr para voltar no tempo. E no momento em que ele está correndo no tempo, ele encontra pela primeira vez os espectros do tempo. Como eu falei no vídeo que eu comentei sobre o trailer, eu basicamente não sabia sobre os espectros do tempo. Porém, eu fiz algumas pesquisas e não achei tantas informações. Mas depois de assistir o episódio, eu vi ali um pouco da explicação do Dr. Wells, na verdade do Eobard Thawne. Os espectros do tempo, eles na verdade são como se fossem guardiões do tempo. Quando um velocista utiliza a velocidade dele para voltar no tempo, sem saber o que ele vai fazer, pelo que eu entendi seria assim, os espectros vão atrás desse velocista para matá-lo. Agora, uma das coisas que me chamou muita atenção, os espectros do tempo, se vocês perceberem, pararem certinho, vocês vão ver que eles parecem muito que tem um traje, eles são fantasmas, parecem os dementadores de Harry Potter, como foi uma referência que eles usaram, mas eles também parecem que eles estão com tipo uma máscara de um velocista, meio que com aparência igual ali da máscara da roupa do Zoom, meio que também pode se considerar como parecido à máscara do Barry. Então, consequentemente, os espectros do tempo têm alguma relação com os velocistas. Não sei como eles vão fazer isso ou se realmente o que eu estou falando é certo. Porém, nas HQs tem uma revista, eu não me lembro o número e nem o nome, mas que o Barry acaba se tornando a força da aceleração, podemos dizer assim. E no caso, quando ele se torna essa força da aceleração, ele ganha tipo um toque da morte, que apenas o toque dele pode matar qualquer velocista. E nos quadrinhos, quando acontece isso, dele tocar e matar os velocistas, os velocistas basicamente ficam igual o Barry estava ficando quando o espectro lá estava tocando nele. Parece que ele estava começando a ficar enrugado e parecendo que ele iria ficar igual o espectro. Então eu comecei a pensar sobre isso. Será que os espectros do tempo são outros velocistas que morreram e ficam incumbidos de guardar o tempo para que outros velocistas não façam merda? É uma possibilidade. Então, tendo em vista isso, ele escapou e acabou caindo lá em Central City no momento em que o Barry do passado estava enfrentando o flautista. Ele não esperava que fosse chegar antes do tempo, mas isso fez com que ele acabasse ali confrontando ele mesmo. E eu achei que foi sensacional. A cena do Barry lutando com o Barry ficou muito foda. Muito melhor do que a cena de 1997 lá, ou 90, não sei, onde tivemos o episódio Raias Gêmeas da antiga série do The Flash, aonde o Flash, o Barry Allen, era o pai do Barry da série hoje. Então tinha um episódio que ele lutava contra ele mesmo e eu achei até interessante, porque dá pra gente fazer um comparativo na questão da evolução técnica, tecnológica ou de efeitos especiais daquela época para essa época. Mas a luta foi bacana, ele conseguiu fazer com que o Barry adormecesse lá com o soro, acho que pode colocar como talvez uma anestesia, alguma coisa assim, que ele fez com que o outro Barry dormisse. E ele tinha um tempo curto para resolver todos os problemas que ele precisava e voltar para o tempo dele. Só que nisso, ele volta, acaba atrapalhando o tempo, porque, para quem se lembra, no episódio onde o Barry enfrentou o flautista, o que aconteceu? O flautista tinha um aparelhinho que explodiu a câmera lá onde que ele estava aprisionado e fez com que ele fugisse pela primeira vez. O Barry acaba revelando, faça um scanner aí que talvez possa explodir, alguma coisa assim. E o Cisco faz e descobre isso. Então ele evita que ele fuja do laboratório. Isso já foi uma coisa que atrapalhasse o tempo. E ele não pensou muito bem ao fazer isso. Mas até esse ponto, tudo bem, ok, vamos aceitar.
porque essa mudança talvez foi a mudança necessária para que lá no futuro as coisas ficassem em ordem. Mas nesse ponto, o Dr. Wells achou até incrível a forma com que ele solucionou o problema. E logo depois, o Barry começa a conversar com ele sobre a fórmula da força da aceleração e escreve lá na fórmula, e o Dr. Wells já começa a achar estranho devido a ele saber da fórmula e tal. A gente já pode perceber pela cara que o Dr. Wells, na verdade, o Eobard faz. E nessa questão dele fazer essa cara estranha e tal, descobrindo o que aconteceu, aparece o espectro do tempo lá na delegacia, aonde o Dr. Wells fala para ele ir, ele até reluta em querer ir, mas isso reforça a desconfiança do Dr. Wells, mas ele acaba indo e não encontrando nada. Aí ele explica que ele já tinha encontrado com aqueles seres. Inicialmente o Dr. Wells acaba pensando, será que os espectros do tempo me encontraram? Alguma coisa desse tipo. Mas na verdade ele começa a desconfiar do Barry e nocauteia ele, leva ele lá para sala secreta, aonde o Barry revela tudo para ele. Nesse ponto de revelar eu achei interessante, porque ele quase estraga mais uma vez o tempo, mas ele conserta falando, não, você me derrotou. E a gente sabe que o Eobard não derrotou o Barry. Então a gente percebe ali a forma com que as coisas estão acontecendo. Nisso, o Dr. Wells acaba realmente ajudando o Barry a tentar solucionar a fórmula, mas antes de solucionar a fórmula, ele faz com que o Barry tente destruir ou derrotar os espectros do tempo. Nisso, o Barry começa a procurar uma solução e o outro Barry aparece. Aí foi a parte que eu achei interessante. Os dois assim, um em frente ao outro e tal, eles conversando, o Barry explicando alguma coisa, fazendo o Cisco ter um lapso, ficando bugado porque ele viu o símbolo branco, fala, então no futuro vai usar o símbolo branco. Então confunde muita coisa. E nessa questão, o Barry fala, eu vou voltar pro meu tempo e esse espectro vai me seguir e vocês vão ter um ano para preparar uma arma para derrotá-lo. E nisso o Barry chama o Cisco no canto e revela que o flautista sabe onde está o Rony. Então, o que poderia acontecer, porque para quem se lembra da temporada passada, o flautista quando foge revela que o Rony está vivo. E no caso, dessa vez, o Barry revela pro Cisco. Então isso não afeta tanto o tempo. Porém, aí o Barry começa a correr lá no acelerador de partículas para poder chegar à velocidade necessária, atravessar o espaço-tempo novamente, e o espectro do tempo quase o derrota. Só que aí o outro Barry corre e salva ele e acha tudo aquilo maneiro. Quando ele volta pro presente, o Barry fala com o Cisco e com a Kathleen na hora onde eles estão e fala, ele tá chegando. Aí o Cisco com a arma tenta impedir, que não funciona muito bem, e o espectro vai lá e pega o Barry, começa a matar o Barry. E quem salva a pátria? O flautista. Ou seja, o tempo foi mudado. Muita gente estava achando que o tempo seria mudado de outra forma, onde o Ed poderia voltar a ficar vivo. Mas eu até descartei essa possibilidade um pouco antes de assistir o episódio, exatamente porque ele não poderia alterar muito o tempo. Então a forma que ele alterou foi acabando deixando o flautista, entre aspas, do lado contra o lado negro da força, podemos colocar assim. Eu achei o episódio muito foda. A parte lá que ele trouxe a mensagem pra Kathleen do Ed, eu achei sensacional. Foi uma maneira bacana dele expressar ali o quanto ele se importa com ela. Ele descobrir a fórmula da velocidade, isso, cara, não tem preço. Agora a gente sabe que ele vai ficar mais rápido, porém vamos ter uma pausa aí até o dia 19 de abril. Infelizmente vamos ter que esperar mais uns dias aí para assistir novamente o episódio de Flash, e isso me deixa muito triste, porque a temporada está prestes a acabar. Eu não sei se ela vai ter 20 e poucos episódios ou não, mas estamos chegando ao fim, e essa emoção traz assim, não vejo a hora da terceira temporada começar. Porém, já fiz um vídeo falando do trailer, se você ainda não assistiu, dá uma conferida aí no canal. E
Cara, sério, eu curti demais o episódio. Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre o episódio, o que você achou, o que você mais gostou nesse episódio. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque o que não mata engorda. Tchau!